Dos perigos do remédio natural. Por quê? Vira e mexe aqui no YouTube, né? Tem pessoas que me perguntam sobre remédio natural para memória, remédio natural para ajudar para dormir, remédio natural para diurético, remédio natural para baixar pressão. E eu vejo aqui, né? Porque até aparece no próprio canal do YouTube, né? Vídeos que às vezes seu público está assistindo e tal. E sempre tem muito vídeo sobre remédio natural, né? E na maioria das vezes, esses vídeos de remédio natural, tô falando, é uma maravilha, faz isso e aquilo e tal. E muitas vezes não trazem as orientações. E eu vou explicar para vocês os perigos do remédio natural, para você entender justamente e fazer sua decisão. Não que ele faça só mal, né? Mas assim, primeiro aspecto, você tem que entender o seguinte: toda vez que a gente fala de um remédio, de uma droga, ele sai do princípio ativo de algum local. E normalmente sai realmente das coisas que a gente encontra na natureza, né? Então, grande parte dos remédios médicos que vocês usam até hoje, sei lá, pode pensar em morfina, pode pensar o cannabis que está famoso agora, tudo que você imaginar vai vir de alguma forma da natureza. Na grande maioria das vezes, as farmacêuticas extraem aquele princípio ativo, sintetizam aquele princípio ativo e começam a fazer estudos e tentam colocar ele de uma forma simples. Normalmente é usado em forma de comprimido, né? Porque você quer o princípio ativo daquilo de forma rápida e simples. E quando você faz isso, você consegue ver como ele vai agir no corpo das pessoas. Por isso que tem um número de miligramas, aquele princípio ativo, como ele vai ser distribuído depois da pessoa ingerir, né? Então tudo isso é meio calculado, né? Quando você fala de remédio natural, em primeiro lugar, entenderam que o princípio ativo pode ser parecido, pode ser igual, pode ter saído do mesmo local, né? De uma planta, uma coisa dessa. No caso do remédio natural que vocês mais falam aqui, é algum chá, alguma folha, né? E na grande maioria das vezes você não vai saber direito, nem vai ser estudo, nem vai ter em local nenhum dizendo quantos miligramas tem daquele princípio ativo, de quanto tempo você pode tomar, que você deve tomar, se tomar demais, que efeito colateral aquilo vai ter, né? Quais são as consequências, quais são as reações. Então o maior perigo que eu acho dos remédios naturais não é o uso dele habitual, que a maioria de vocês fazem num chá, uma coisa dessa, que geralmente vai ter quantidades pequenas, né? Mas muitas vezes você percebe que as pessoas começam a tentar concentrar esses remédios tidos como remédio natural. E se você entende que não há nenhuma dose para você dizer quanto é seguro tomar de tal tipo de chá, né? É muito difícil você ter uma segurança, né? Junto com isso, né? Quais são os efeitos colaterais? E não é incomum, todo médico, pode perguntar a qualquer médico, ele já viu algum paciente intoxicado por algum tipo dessa substância tida como natural, né? Isso é muito comum das mulheres fazerem um monte de chá para emagrecer, que às vezes dá diurético, né? Tem chá que às vezes dá diarreia e as mulheres tomam também às vezes usando isso para emagrecer, né? E tem chás que chegam, saiu até recente em jornal, casos, né, de pessoas que até precisaram de transplante hepático, porque ficaram intoxicadas dessas medicações. Normalmente, eles tentam concentrar em quantidades maiores para justamente ter esse efeito mais intenso. Só que ali você não sabe quantos miligramas tem, quanto foi tomado, então muito cuidado. Eu já tive pacientes com arritmia, quando a gente for conversando, vai vendo que ela está tomando chá que poderia dar uma frequência cardíaca aumentada, e é até difícil você encontrar essas referências. Mas vira e mexe no PubMed, que é o Google médico, né? Você encontra relato de produtos naturais, consumo de chás com uma série de efeitos, né? Não é à toa que várias comunidades, até tidas como indígenas e outros, usam diversos chás para efeito alucinógeno que esses chás podem ter. Então, muito cuidado no chá, quando você for tomar. Vê se tem mesmo evidência daquilo não te fazer mal, né? Normalmente, esses chás que você encontra, né, em mercado, tudo isso, não vão fazer mal se tomando a dose habitual, como está escrito lá, mas também você não sabe quanto daquele princípio tem, como você pode usar, se aquele efeito colateral que você pode ter tem alguma reação. Então, para mim, o maior perigo do chá são isso. Júnior, então não pode tomar chá? Não estou dizendo isso. A maioria da quantidade habitual que você toma não vai fazer mal a ninguém, né? Só que você tem essas limitações de dose, de quantidade, né? E também dos possíveis efeitos colaterais. Por isso, você está tomando um chá novo, sentiu alguma coisa diferente, bota no Google, pesquisa, olha fontes confiáveis para ver se não tem reação, não tem relação com aquele chá que você está tomando.